graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Eu agradeço a oportunidade que nos foi concedida. Agradeço às nossas irmãs da SAF que fizeram o gentil convite. Agradeço ao reverendo Fernando Abraão, bem como ao conselho, por ter endossado o convite. E, de fato, é uma alegria encontrar o estimado irmão, a quem, de forma verdadeira e legítima, temos carinho e amor, não é? E é muito bom também rever irmãos, amigos, conhecidos, que inclusive foram bênção de Deus, instrumentos do Senhor na minha caminhada. Apesar da alegria, é grande a responsabilidade. E nós iremos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, na expectativa de que Ele fale aos nossos corações. A nossa confiança, a nossa esperança não está no homem, mas no Deus misericordioso, que fala aos corações de suas ovelhas. E suas ovelhas ouvem e seguem. Façamos isso, impulsionados pelo Espírito Santo. Meus amados, abram as suas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 2. Ruth, capítulo 2. Acompanhe a leitura que farei. Leamos a palavra do Senhor com fé e na expectativa que Ele há de falar aos nossos corações. Este não é um livro comum. Ele é inspirado pelo Santo Espírito. Portanto, leiamos com a devida reverência. Acompanhe a leitura. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi, da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passe daqui. Porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tirarão. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu,
pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que as apanhem, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até à tarde. Debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra, o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colhestes hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Rute contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente, chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Rute, a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora Rute: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Senhor Deus, clamamos a iluminação do alto, a capacitação para que a Tua palavra seja exposta fielmente, a disposição do Teu Santo Espírito, para que nos concentremos naquilo que o Senhor há de falar aos nossos corações, e a disposição vinda de Ti, para que não sejamos meros ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Ajude-nos, ó Deus, quebre o silêncio do nosso ser. Te rogamos em nome do Redentor, Cristo Jesus. Amém. Os eventos narrados no livro de Rute ocorreram, se você verificar no capítulo 1, versículo 1, nos dias que julgavam os juízes. Naqueles dias, nos dias dos juízes, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Esta expressão ela se repete no livro de Juízes. Por não haver um rei, as consequências na sociedade israelita, por não haver um referencial, as consequências foram idolatria, injustiças sociais, imoralidade, violência, guerras civis e fome, como nós podemos ver no capítulo 1 de Rute. E é com este pano de fundo que um homem de Belém, Belém que significa casa do pão, não há pão na casa do pão, Belém de Judá, de onde o cetro não se apartaria, como profetizou Jacó. Este homem de Belém de Judá, cujo nome era Elimeleque, que significa meu Deus é rei, em desobediência e a despeito de todos os sinais que apontavam para o governo providencial de Deus, este homem com a sua família abandona a nação eleita e vai para Moabe. Em Moabe morreu Elimeleque. Em Moabe, os filhos de Elimeleque, Malom, que significa doente, e Quilion, desfalecido,
Casaram-se, mas também morreram antes de terem filhos, ficando desse modo desamparadas Noemi, a esposa de Elimeleque, bem como suas noras moabitas, Rute, viúva de Malom, e Orfa, viúva de Quilion. Face a este início sombrio desta história, face à amargura de Noemi, que a cega, vemos o brilho do governo providencial do Senhor. Noemi recebe a boa nova, no versículo 6, de que a casa do pão voltou a ter pão. Noemi diz mais para frente, amargurada, ressentida, que retornou agora à sua terra vazia, se esquecendo que quando ela decidiu voltar só, o versículo 14 diz que Orfa, com um beijo, se despediu dela, mas Rute se apegou a ela. Noemi, você não está vazia. A providência do Senhor lhe deu Rute, uma companheira fiel. Além disso, Noemi e Rute chegaram em Belém na hora certa, no início da colheita da cevada. O que seria isso, senão a mão da providência de Deus, o governo do Senhor? Sim, os homens não podem ver, mas há rei. Há um rei soberano, regendo todas as coisas, governando todas as circunstâncias. E há algo que elas não podem imaginar. No tempo que não havia rei, Deus estava dirigindo as circunstâncias e a vida daquelas mulheres para dar um rei a Israel. E se você não tem problemas com spoilers, você pode ir comigo para os versículos finais desse livro, e você verá que essa história irá terminar com Noemi segurando seu neto, filho de Rute e Boaz. E no versículo 16 nós lemos: Noemi tomou um menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamarão Obed. Esse é o pai de Jessé, e Jessé, pai de Davi, o rei. Deus está providenciando um rei para o seu povo. Mas se lembre, a história é maior. Há um rei que nasce em Belém, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o descendente de Davi. Mas antes de chegarmos ao fim dessa história, consideremos algo de extrema importância. A provisão de um rei passa pela figura do Gaal ou Goel, o resgatador, o redentor, Boaz. E em Boaz vemos os lampejos das marcas que encontramos com perfeição na pessoa do Redentor por excelência, aquele que é rei e também é redentor, Cristo Jesus. E que marcas são essas? Quais as marcas do Redentor? Quais os lampejos das marcas em Boaz que encontramos com perfeição em Cristo, o nosso Rei Redentor? Nós veremos que, depois de vermos que Boaz é um redentor adequado, veremos suas marcas. E as marcas deste redentor é que ele procura os destituídos e, primeiro, os insere em sua família. Segundo, salvando-os do mal. Terceiro, servindo-os à mesa. Primeiro, vemos que Boaz é um redentor adequado, provido por um Deus soberano. Isso é importante. Essas mulheres estão desamparadas, Noemi sem marido, sem filhos, Rute, uma viúva moabita, condição essa que diminui consideravelmente as chances de se casar com um israelita piedoso em Israel, a menos
que aparecesse a elas um Goel, uma figura prevista na lei de Israel, que poderia servi-las como um resgatador. Gaal ou Goel era um parente próximo do chefe da família. E a regra de proximidade era, primeiro os irmãos, depois os tios, depois os sobrinhos. E aí o que vier, né? Depois os sobrinhos. E essa expressão, Goel ou Gaal, tem diferentes traduções. E cada tradução expressa a função deste parente. Por exemplo, em Números, capítulo 35, do versículo 18 a 19, nós lemos: se alguém ferir a outrem com um instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte, e este morrer, é homicida. O homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. A palavra hebraica aqui é Gaal, ou Goel. Está sendo traduzida como vingador aqui. Ele tinha essa função, vingar os seus parentes que tinham, o seu parente que tinha morrido, a menos que o assassino corresse para uma das cidades de refúgio. Em Levíticos, capítulo 25, versículo 47 em diante, nós lemos: quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico, e teu irmão junto dele empobrecer, e vender-se ao estrangeiro como escravo, depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo, seu tio ou primo o resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará. Então imagine uma situação naquela época em que a pessoa tinha empobrecido e a única alternativa que ela encontrou para sobreviver foi se vender a um estrangeiro como escravo. Morreria para sempre como escravo? Viveria para sempre como escravo? Não, existia a chance de um parente próximo ir lá e libertá-lo. Aqui a expressão Gaal apresenta, a raiz dela, dessa palavra, se apresenta nas expressões resgatará, resgate. Ou seja, ele tinha essa função de resgatar, de libertar um parente. Mas também cumprir o levirato. Deuteronômio, capítulo 25, do versículo 5 ao 6, nós lemos: se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Então o cunhado se casava com a viúva do seu irmão, o primeiro filho, o primogênito, ia na conta do falecido, para manter o nome dele, para que ele não fosse retirado da genealogia. E por fim, o Goel, ele também tinha a função de resgatar a terra. Levíticos 25, versículo 25. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu, resgatará as posses. As duas últimas funções são interessantes para Noemi e Ruth. Um filho para suscitar a linhagem e um resgatador para reaver as terras perdidas. Mas haveria um redentor adequado? O capítulo 2, versículo 1, então começa assim: tinha Noemi um parente. Isso deve chamar a nossa atenção. Ela tem um parente. Mas seria este um bom candidato a ser um resgatador? Senhor de muitos bens, opa! Pode comprar terras, pode reaver as terras. Da família de Elimeleque, o narrador insiste, o qual se chamava Boaz. E Boaz é um nome interessante. Malom é fraco, é doente, não é? Boaz significa rápido ou forte. Não por acaso, uma das colunas do templo se chamava Boaz,
a ideia de força. E há fatos chaves em relação a Boaz, como nós percebemos. Ele é do clã da família de Elimeleque. Tinha Noemi, uma parente de seu marido, da família de Elimeleque. E ele é um homem rico, senhor de muitos bens. E ele é um homem respeitável, honrado. Dá para perceber na forma como que ele trata os seus empregados, os seus servos. Versículo 4, o Senhor seja convosco. Você percebe piedade no cumprimento. Responderam-lhe eles, o Senhor te abençoe. E Ruth não sabe, mas aqui os leitores recebem todas as informações necessárias que promovem Boaz como um homem adequado a exercer o papel de Goel. Parente de Elimeleque, tem condições financeiras e se apresenta como um homem honrado. Então passamos para a segunda cena dessa história. Versículo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz. Casualidade? Irônico, é uma ironia. E alguns vão preferir uma outra tradução. Aconteceu. Aconteceu. E está acontecendo porque existe um Deus que governa com a sua providência. Ela vai parar justamente no campo de Boaz, aquele que há pouco nos foi apresentado como um possível candidato adequado a ser o redentor dela, o redentor de sua sogra. Ruth sai para recolher espigas, e isso é possível porque Deus havia instituído uma lei que quando alguém fizesse a colheita da terra, ele não iria colher totalmente as espigas que caíssem no campo, nem iria voltar para recolher as espigas caídas. O texto em Levíticos 19, a partir do versículo 9 ao 10, diz: não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão, deixe-as para os pobres e estrangeiros. Era uma forma das pessoas trabalharem, porque é um trabalho, e pegar cansa, né? E terem como se sustentar. Então Deus instituiu essa lei por meio de Moisés. E ela está se valendo desta lei. E parece que a história de Ruth está cheia de coincidências, casualidades, que na verdade são providências do Senhor. Por coincidência, elas chegam no dia da colheita. Por coincidência, Ruth vai parar no terreno de Boaz. Por coincidência, Boaz é um parente adequado para ser o seu Goel. Por coincidência, Ruth chama a atenção de Boaz. E nada disso é coincidência, é Deus agindo. E eis que Boaz, versículo 4, veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. E depois perguntou Boaz aos seus servos: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta moça moabita veio com Noemi da terra de Moabe. Ela está um bom tempo aqui trabalhando, só descansou um pouquinho, mas é trabalhadora. Aos olhos humanos não treinados, na palavra de Deus, isso pode parecer casualidade, mas não é. Pois o ensino geral das Escrituras é que o Deus de Israel sustenta, governa e concorre em todas as circunstâncias por meio de sua sábia providência. Assim vemos um Redentor adequado, provido por um Deus soberano. Isto te lembra alguém? Um Redentor adequado, provido por um Deus soberano? Jesus é o nosso Redentor adequado, provido por um Deus soberano. Ele se tornou o nosso parente. O Verbo se fez carne. Homem de dores, que sabia o que era sofrer. Ele se identifica
com aqueles que Ele há de redimir. E Ele é incomparavelmente rico. Ele é o Senhor de todas as coisas, O seu trono está acima de todos. O seu domínio não tem fim. E Ele é o homem mais notável e infinitamente mais honrado que pisou nesta terra. Afinal, foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Pela soberania de Deus, Ele nos foi dado como nosso Redentor adequado. E aqui, pela soberania de Deus, Ruth vai parar nos campos de um Redentor adequado, que agora irá transparecer naturalmente as suas marcas. Ele não está em teste. Ele simplesmente vive. E essas marcas vão aparecendo naturalmente. E quais são? Primeira marca, ele procura os destituídos e os insere em sua família. Essa moça, Ruth, veio de Moabe, não tem esposo, não tem ninguém para cuidar dela, ninguém para prover a ela. Surge então uma palavra que quebra o silêncio do desamparo. Versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Eis a primeira marca do Redentor. Ele procura os destituídos e os insere em sua família. Aos nossos olhos, pessoas do século 21, distantes da cultura judaica, não parece, mas para aquela cultura isso é um status. Ser acolhida entre os servos de Boaz é um status. Embora ela fosse catadora de espigas na feira e moabita, ela agora passa a ter os privilégios e direitos das servas. E lembre-se que muitos servos viviam como da família. Por exemplo, Abraão, se não tivesse filhos, todos os seus bens seriam depositados na conta de Eliezer, seu servo Damasceno. E aqui, meus irmãos, nós lembramos mais uma vez do nosso Redentor. Houve uma época que estávamos destituídos, mortos em nossos pecados e delitos, vivendo em miséria, sem esperança de algo diferente, mas um Redentor adequado, provido pela soberania de Deus, nos buscou, nos chamou com a sua graça irresistível, para que fôssemos parte da sua família. Estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus, mas agora fomos aproximados pelo sangue de Cristo, fomos justificados, declarados justos e por consequente adotados à família de Deus, por meio do nosso Redentor. Agora não somos mais estranhos e forasteiros, mas concidadãos dos santos, somos da família de Deus. É o que Paulo diz em Efésios. A primeira marca do Redentor é que ele insere os destituídos na sua família. E a segunda marca é que ele salva os destituídos do mal. Era perigoso para as mulheres estarem nos campos, numa situação como a de Ruth. Não era incomum que mulheres nessa condição fossem abusadas no campo. Mas depois de uma palavra de aceitação, Ruth ouve de Boaz uma promessa de proteção. Versículo 9: estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem? Você está sob a minha proteção. Você vai trabalhar e ninguém vai te tocar, ninguém vai te fazer mal. O Redentor acolhe, o Redentor protege. Ele salva os destituídos do mal. Ruth fica maravilhada
em que o Senhor da colheita a viu e a protegeu no campo. E olha como ela reage, versículo 10. Ela se inclina, rosto em terra, e diz: como é que me favoreces e fazes casos de mim, sendo eu estrangeira? Essa mulher está vazia de qualquer senso de direito. E John Piper, em seu livro Doce e Amarga Providência, que faz um comentário deste livro de Ruth, ele declara: Ruth sabe que é moabita. De um ponto de vista natural, ela está em grande desvantagem. Ela é estrangeira. E ela não se ressente disso. Aceita o fato. Como não israelita, ela não espera nenhum tratamento especial. Sua resposta à bondade de Boaz é humilde surpresa. É diferente, note isso, da maioria das pessoas de hoje em dia. Temos um senso de direito, esperamos bondade e ficamos surpresos e ressentidos se nossos direitos não são atendidos. Mas Ruth expressa um sentimento de que é indigna, caindo o rosto em terra. Pessoas orgulhosas não se maravilham quando são bem tratadas. Não esperava menos do que isso. Não esperava menos. Eu tenho direitos, é isso mesmo. Que bom que você percebeu. Essas não são as atitudes de Ruth. Aquela mulher se encontrou com a graça. O seu coração transborda agora de gratidão. Quem é orgulhoso não sabe ser grato. Mas quem é humilde sabe que não merece nada e que Deus é gracioso por meio de pessoas, sabe reconhecer isso e se maravilha quando alguém lhe favorece. O Senhor da colheita, o resgatador, então responde, versículo 11: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Isso lembra a linguagem de Gênesis, deixando pai e mãe, não é? E está indo para um povo que não conhece. E olha que bonito: o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. A desamparada busca refúgio debaixo das asas do Senhor. É interessante que no capítulo 3, quando Ruth expõe as suas intenções a Boaz, de que ele se apresente a ela como o resgatador dela, ela diz assim: estende a mim a tua capa. Mas a palavra em hebraico é kanaf, que significa asas. Estende as tuas asas, reverbere o Deus de Israel, por meio deste ato de redenção. Boaz recebe Ruth como pertencente ao povo da aliança. Emílio Garofalo, em seu livro sobre Ruth, ele diz assim: Boaz seria um homem propenso pela experiência delicada de sua família a saber muito bem que o Senhor resgata pessoas feridas, que restaura pecadores. Boaz sabe que o Senhor opera em gente quebrada, que o Senhor pega pecadores vis e os deixa mais alvo que a neve. E aí você diz: mas de onde ele tirou isso? Como Boaz poderia saber de tudo isso? Ele era filho de Raabe. Isso está lá em Mateus capítulo 1, versículo 5. Lembra de Raabe? A prostituta que creu no Deus de Israel e foi poupada. A mulher da vida que se arrependeu e creu no Deus que havia aberto o mar para o seu povo. Boaz está dizendo a Ruth: proteção, cuidado, refúgio
É isso que acontece com aqueles que, destituídos de sua autojustiça e de senso de direito, que vazios de si, se abrigam nas asas da graça do Deus de Israel. Ele é gracioso. Por meio do seu Redentor, Ele aceita os destituídos em sua família e os protege. A reação de Ruth, versículo 13: tu me favoreces muito. É graça, é favor. Meus irmãos, outrora andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, mas fomos resgatados das amarras de Satanás. Agora pertencemos a Deus. E quem é de Deus, a Bíblia diz que o maligno não lhe toca. Isso é graça superabundante. Devemos reconhecer isso. Terceira marca: o Redentor adequado, providenciado por um Deus soberano, serve os destituídos à sua mesa. Na hora de comer, versículo 14, Boaz disse a Ruth: venha para cá e coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Ela então se senta ao seu lado, ela se sentou ao lado dos ceifeiros, e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Boaz não apenas senta Ruth à mesa, mas ele a serve. E essa é uma história com várias expressões de cuidado. Deus está cuidando de tudo e de todos. E Deus está usando instrumentos para isso. Boaz, como um redentor adequado, está cuidando de Ruth. E por sua vez, Ruth vai cuidar de sua sogra. Lembra que ela comeu e sobrou, não foi? Nós acabamos de ler isso. E no versículo 18, nós lemos que ela pegou o cereal e voltou para a cidade, e a sogra viu o quanto de cereal lhe havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que havia sobrado. Olha que esperta, e que delicadeza, que sensibilidade. Ela faz uma marmitinha para a sogra. Sobrou, vou levar para a sogra. Uma marmitinha. Cuidado. Deus cuida de Ruth por meio de Boaz. Ruth cuida de Noemi. Deus cuida de Noemi por meio de Ruth. Ruth trabalha duro. Versículo 15 diz que ela vai rebuscar. Boaz dá ordem aos servos: deixa ela colher, não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um éfa de cevada, o que é cerca de 20 quilos. Imaginem os braços, não é? Daquela mulher. E normalmente as pessoas, segundo os estudiosos, saíam com mais ou menos 1 quilo por dia. Ruth adquiriu em um dia o equivalente ao que muitos iriam conseguir em um mês. O que significa que os servos de Boaz obedeceram a ele e deixaram com que ela colhesse abundantemente. Agora, chegando ao final, note a reação de Noemi. E eu gostaria que você se colocasse no lugar de Noemi, porque Noemi não sabe o que está acontecendo. Ela não tem as mesmas informações que nós temos. E Noemi, se coloque no lugar de Noemi e lembre-se que, se colocando no lugar de Noemi, você agora é uma pessoa amarga. Ela se declara assim: Noemi, minha doçura. Ela diz: não me chame agora de Mara, minha amargura. Não minha doçura, mas amargura. Ela está sentada em casa, com nada. Ela enviou sua nora para uma missão que tem um certo perigo, na esperança que esta lhe apanhe algo para que elas aguentem mais um dia. Agora no versículo 19, ao ver tudo aquilo, a sogra diz: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse:
o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Noemi fica extasiada. E é interessante que o narrador deixa o nome para o final, né? Cria-se um suspense. O nome da pessoa que me favoreceu é Boaz. Qual é a reação de Noemi? Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Noemi, quando é amargada pelas circunstâncias, ela diz assim: o Todo-Poderoso me amargou. E ela está certa, porque Deus é soberano. Ele está por trás das coisas ruins que nos acontecem. Ela só esqueceu de uma coisa: Deus tem propósitos bons. E agora ela se depara com essa realidade. Bendito seja o Senhor. Ele ainda se lembra de nós. Ele ainda se lembra do seu povo. O Senhor é benevolente. Aí ela diz: esse homem é nosso parente chegado. É um dentre os resgatadores. É uma grande possibilidade que ele seja um resgatador adequado. E se você for para o final da história, saberá que ele é. Meus irmãos, eis a nossa história. Outrora apartados e alienados de Deus, mas agora chamados para comungar com o Senhor e seus servos à mesa. E assim como Ruth, que cuidada pelo Redentor, cuidou de sua sogra, nós somos chamados a demonstrar compaixão para com os outros. Porque Deus em Cristo se compadeceu de nós. E ao demonstrarmos amor, graça, misericórdia e compaixão para com os outros, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, para que as pessoas, por meio dos nossos atos benevolentes, que reverberam a graça de Deus para conosco, possam também dizer assim como Noemi: bendito seja o Senhor. Pela vida deste e daquele outro irmão, que tem expressado graça, que tem me favorecido, que tem refletido a graça que o alcançou. Meus irmãos, a história de Ruth continua, mas nós paramos por aqui. E até aqui vimos que no período que não havia rei em Israel, Deus estava provendo um rei para o seu povo, Davi. No entanto, a provisão de um rei passa pela figura do Goel, o resgatador, o redentor, Boaz. Um redentor provido por um Deus soberano. Um redentor que insere os destituídos em sua família, salva-os, protege-os do mal e serve-os à mesa. Em Cristo, essas duas figuras, a do rei e do redentor, se unem. Ele é o nosso rei, ele é o nosso redentor. E chegamos à conclusão que tudo aponta para ele. Ele é o centro de toda a revelação e, por consequente, o centro de nossas vidas. Essa história está cheia de elementos que geram identificação conosco, principalmente com o universo feminino. Uma mulher amargurada pelos reveses e tragédias em seu lar, uma viúva dedicada e trabalhadora, buscando provisões para si e sua sogra, um homem com um aspecto generoso, gentil e heróico. Para alguns, elementos que deveriam ser melhor explorados. Puxa, pastor, aniversário da SAF, fale mais sobre como Deus trata mulheres amarguradas pelos reveses da tragédia, para que tenhamos esperança, e isso é verdadeiro, está lá. Talvez haja alguém que diga assim: fale mais de uma mulher empoderada, que trabalha com força, buscando
provisões para si, ainda cuida da sua sogra. Fale mais sobre isso, para que possamos nos agarrar ao exemplo de uma mulher assim. Talvez as mais românticas digam, por que não falar mais sobre o aspecto generoso, gentil e heróico de Boaz? As solteiras poderiam dizer, queremos homens assim. Quem sabe, alguns da igreja, né, possam refletir essas características tão aprazíveis. Mas eu estou convicto, meus irmãos, que o movimento natural do texto é nos mostrar que nenhum desses elementos fazem sentido sem Cristo. E este é o ponto fundamental para aplicarmos às nossas irmãs da SAF e a qualquer outra sociedade da igreja. A nós, a igreja do Senhor. E que ponto fundamental é esse? Tudo gira em torno de Cristo. Ele é o nosso Rei, que dissipa o caos. Ele é o nosso Redentor, que nos acolhe e muda a nossa sorte. Qualquer sociedade, qualquer igreja que importam, é uma sociedade, é uma igreja edificada por Deus em Cristo. Não são os nossos propósitos pessoais, não é o nosso temor a homens, o nosso desejo de sermos louvados, não é o nosso interesse de termos sociedades grandes que provem a nossa competência como líderes, mas o que rege, por exemplo, as nossas programações, as nossas atividades, as nossas ações, motivações, é o desejo sincero de reverberar a graça do Redentor que aceita, protege e agrega à mesa os destituídos. Assim, meus irmãos, nós como igreja devemos proclamar o Evangelho, visto na obra e na pessoa do Redentor. Assim, uma sociedade, uma SAF ou qualquer outra sociedade familiar da igreja, o PH, o MP, o UPA, deve reverberar o Evangelho. E como nós fazemos isso? Tudo que nós fazemos deve ser feito para a glória do Redentor, provido por um Deus soberano. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Isso envolve dar sentido espiritual em Cristo a tudo que fazemos na igreja, a tudo que fazemos na sociedade. Mark Dever, em seu livro Comunidade Cativante, ele diz assim: deveríamos desconfiar quando o nosso interesse por promover atividades sem propósito espiritual consciente é maior que nosso interesse de servirmos conscientemente uns aos outros para a glória de Cristo. Quando cristãos se unem ao redor de algo que não é o Evangelho, criam uma comunidade que provavelmente existiria ainda que Deus não existisse. Em termos práticos, o que Mark Dever está dizendo é que é possível nós fazermos programações que qualquer outra sociedade secular poderia fazer, que não envolve Cristo. E não é errado, meus irmãos. Por exemplo, estamos pensando na SAF, e eu acho muito legal esse tipo de programação, nós termos um curso de crochê, isso é legal, isso é muito bom. Um momento lá para artesanato, isso é muito bom, mas todas essas atividades devem ter sentido em Cristo. Porque se for só artesanato, só crochê, sem Cristo, qualquer outra sociedade lá fora pode fazer isso. Mas a nossa vida gira em torno do Redentor. É fazer crochê e artesanato para a glória de Deus. É criar momentos para que o Evangelho seja compartilhado, para que pessoas sejam alcançadas através dessas atividades. Porque tudo o que fazemos, fazemos para a glória do Redentor, daquele que nos insere em sua família. E este conceito de que é Cristo que nos insere em sua família, aprofunda o nosso compromisso uns com os outros. Não deve haver entre nós rivalidade, afinal nós éramos e fomos destituídos, éramos
estávamos destituídos, estávamos alienados de Deus, mas fomos reunidos à família do Senhor. Agora somos servos de Deus e uns dos outros, e é nisso que se fundamenta o nosso compromisso uns com os outros. Deus nos uniu, estamos ligados pelos laços da cruz, não pode haver rivalidade, não tem ninguém melhor do que ninguém, todos nós fomos alcançados pela mesma graça, justificados não pela nossa performance, mas pelo nosso Redentor. Não somos rivais, não fomos escolhidos porque éramos bons, mas porque a graça nos alcançou. À luz disso, qual é a razão das disputas entre nós? Qual é a razão do desejo de autoafirmação? Qual a necessidade de provarmos o nosso valor? Se somos aceitos não por aquilo que nós fazemos, porque em nós não há mérito algum, mas por aquilo que Cristo fez por nós. Quando pensamos assim, nos esvaziamos de todo o desejo de nos autoafirmarmos, de sermos elevados pelas pessoas por meio da nossa performance. E aí o nosso trabalho, em qualquer sociedade, começa a ser um trabalho que não tem a ver conosco, mas com Cristo. Eu não faço para ser elevado diante das pessoas. Eu faço como reverberação daquele que me amou. Somos recebidos por Ele à mesa. É notável que Ele faz isso por graça e pelo seu amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E note aqui, o texto diz, a gente muda o texto, às vezes, nós falamos assim, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, mas o texto não diz isso. O texto diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso tem a ver com o nosso amor vertical, mas com o nosso amor horizontal. Este amor de Deus agora é tanto o nosso amor para com Deus quanto para com o próximo. E assim como Ruth, que foi servida pelo Redentor e serviu a Noemi, em nossa relação cotidiana como cristãos, devemos refletir o amor do Redentor uns para com os outros. E diante da proteção e provisão do Senhor, devemos dizer assim como Ruth, Tu me favoreces muito, Senhor. Tu consola os nossos corações. E devemos tomar essa atitude com expressão sincera de humildade. Afinal, quem sabe o que é graça, aprende o que é humildade. E a humildade nos ajuda a vivermos alegremente submissos às autoridades da igreja, a preferir os outros do que a nós mesmos, sermos gratos até mesmo por críticas e aprendermos com elas. A humildade, que é uma resposta à consciência de que fomos alcançados pela graça, faz com que admitamos que estamos errados sem demora. Nos dá presteza em perdoar. Faz com que pensemos mais em nossos pecados do que no pecado dos outros. Faz com que nos sintamos felizes pelos outros. Faz com que tenhamos relacionamentos mais achegados, porque ninguém gosta de gente arrogante e pretensiosa. E saibamos, meus irmãos, que tudo isso é possível por causa do nosso Redentor. Ele nos insere em uma família. Ele nos serve à mesa que expressa a comunhão com Ele e com os demais servos. Ele nos protege do mal. Sim, Ele nos protege e nos livra de Satanás, do pecado e da morte, para que então, convictos e descansados no Redentor, possamos nos ajuntar a Jó e dizer, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, porque este Redentor me protege da morte.
o inimigo mais implacável da humanidade e nos recebe na glória. Portanto, se queremos ter uma sociedade auxiliadora que expressa amor, compromisso e santidade, e esperança no Redentor que nos livra de todo mal, Cristo deve ser o centro e o sentido de tudo o que fazemos. Amém.